No episódio 1, eu compartilhei com vocês o velório da minha mãe. Hoje eu vou compartilhar com vocês como foi voltar para casa após o sepultamento. Para você que está de volta, que bom que você voltou. E para você que está chegando agora, meu nome é Jesuíta, pode entrar, sinta-se em casa, seja muito bem-vindo. Logo após o sepultamento, nós filhos fomos para a casa dos meus avós maternos e meu pai foi para a casa do meu tio, irmão da minha mãe, que morava perto de casa. Depois de, acho que 1 mês, 2 meses, mais ou menos, acho que é algo assim, nós fomos para a casa do meu tio pegar meu pai para voltar para casa. Quando a gente chegou na casa do meu tio, meu pai estava irreconhecível, meu pai estava com uma barba enorme. E meu pai sempre foi, a vida inteira, assim, era muito raro ver meu pai com barba desalinhada, com cabelo crescido. Meu pai sempre foi extremamente vaidoso, só exceto naquele dia. Para mim, aquela barba representava 2 coisas. Uma era a tristeza da perda da esposa e a outra, eu imagino que fosse a preocupação de como ele ia criar 5 filhos sozinho. Quando nós chegamos em casa, a sensação que eu tive foi de que faltava alguém, mas eu não tinha ideia de quem estava faltando, mas também não perguntei a ninguém. Esse momento estava dando início a dois fatores importantíssimos na minha vida. Um era o silêncio ensurdecedor que estava se formando e que ia perdurar, quase que ia passar pela minha infância, minha adolescência, e eu só voltei a tocar nesse assunto em 2016, quando eu comecei a fazer tratamento. Naquele dia se estabeleceu um pacto de silêncio, assim, ninguém falou, vamos parar de falar da minha mãe, ninguém toca no assunto. Ninguém falou isso, mas se instaurou um pacto de silêncio. E assim, entre a gente, não sei se as minhas irmãs falavam sobre ela com outras pessoas, mas entre a gente não tocava no assunto. A gente não falava nem entre a gente, nem com meu pai. Ano passado, a minha tia, por parte de pai, ela comentou comigo que pouco tempo depois, assim, algum tempo depois que minha mãe tinha falecido, meu pai comentou com ela que estava preocupado com a gente, porque a gente não falava na minha mãe. O outro fato que estava desencadeando na nossa vida quando a gente entrou em casa foi o fato de que, assim, tinham me falado, depois de um tempo, me falaram que pessoas ligadas à família do meu pai pediram alguns de nós para criar. E meu pai disse não, que ele ia criar todos os filhos. E isso gerou em mim uma admiração assim, gigante pelo meu pai. Meu pai tinha vários motivos para se isentar da responsabilidade. Meu pai tinha várias desculpas que ele poderia ter usado. Uma que ele era caminhoneiro, era a fonte de renda dele, e ele viajava com muita frequência. E a outra é que eram 4 meninas. Meu pai poderia alegar, como é que eu vou criar 4 meninas? Se fosse uma já seria difícil, imagine 4. Mas não, meu pai não se isentou da responsabilidade, meu pai enfrentou o que era uma coisa extremamente difícil para ele. Ele criar 5 crianças sozinho não era uma coisa fácil. E uma prova disso foi o fato de que ele batia na gente, essa era a forma dele educar, ele batia na gente e depois ele ia chorar escondido. Então, assim, para o meu pai deve ter sido extremamente difícil. Mas ele manteve-se firme, ele foi aprendendo na raça. Meu pai não era perfeito, meu pai errou várias vezes como pai, mas ele estava ali aprendendo na raça, errando, acertando, corrigindo os erros, mas ele estava ali presente, ele não se desfez dos filhos, ele não loteou a família, ele simplesmente se manteve ali firme e foi enfrentando as dificuldades de ser pai solo. Não é um ser pai solo hoje, que hoje é mais fácil, hoje a cultura é diferente, hoje muita coisa mudou. Meu pai era pai sozinho há muitos anos atrás. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo 2 coisas. Uma, que o silêncio, que você perder alguém querido, alguém muito próximo a você, e você não falar sobre ela, não é a questão de você assim, de vez em quando comenta alguma coisa. Não, é não falar nada, absolutamente nada. Então, isso não é normal. Isso é um indício fortíssimo de que tem coisa mal resolvida. Então, se você tem conhecimento de criança que passou por isso,
criança que não fala, que não toca no assunto, que às vezes até adultos até tenta comentar alguma coisa e você sente que a criança se esquiva, muda de assunto, brinca, vai para um canto, vai para outro, mas não quer falar sobre o assunto, tem alguma coisa errada. E se você tiver proximidade com essa criança, quando tiver oportunidade, lógico, deixando ela crescer mais. Eu não sou psicóloga, não entendo nada de psicologia, mas assim, eu tô comentando o que eu acho diante do que eu vivi. Então, o que eu vivi, eu comecei a sentir falta da minha mãe, eu comecei a sentir os impactos de tudo isso, não foi na minha infância, não foi na minha adolescência. Eu comecei a sentir os impactos já entrando na vida adulta. Porque quando você entra na vida adulta, você começa a enfrentar dificuldades do dia a dia. Você começa a trabalhar, você começa a se relacionar com mais pessoas. Você agora, muitas vezes, você começa a ter contas para pagar, a sua responsabilidade aumenta. E junto com ela, vem junto a bagagem que você adquiriu, seja uma bagagem boa ou seja uma bagagem deteriorada, que você adquiriu da infância, da adolescência. Você vem, ela vai vir à tona quando você estiver na fase adulta. Então, se você conhece uma criança que passou por isso, ou se você mesma passou por isso, procure ajuda. Não necessariamente você vai ter a mesma coisa que eu tive, ou essa criança vai ter a mesma coisa que eu tive, mas muito provavelmente vai ter alguma coisa, tem alguma coisa que vai ter reflexo na vida adulta dela. Se não for isso que eu tive, pode ser uma questão de relacionamento com as outras pessoas. Às vezes a pessoa é agressiva e você não sabe, é agressiva sem motivo, e muitas vezes é como se cada vez que desse uma alfinetada no passado, a pessoa reage de uma forma meio que na defesa, uma defesa instintiva. Pode ser na forma de agressividade, pode ser na forma de introspectividade, a pessoa é extremamente calada, a pessoa se isola, gosta de se isolar o tempo todo, então assim, alguma coisa tem. Então se você tiver conhecimento de uma pessoa nessa situação, ajude de alguma forma, oriente para que ela procure ajuda psicológica. E aí você pode falar assim, jesuíta, eu não tenho condições de pagar um psicólogo, o psicólogo é caro. Sim, verdade, psicólogo não é barato que qualquer pessoa possa fazer, mas existem entidades que oferecem atendimento psicológico de graça. Eu acredito que se você pesquisar na internet, você vai encontrar. Eu te garanto que isso vai fazer uma diferença na sua vida enorme. A outra coisa que eu aprendo com isso, que um pai, ele não precisa ser perfeito, ele precisa ser responsável. Meu pai não era perfeito, meu pai tinha vários defeitos, meu pai errou muitas vezes com a gente, na forma de nos educar, da forma que nos tratava, mas o mais importante que eu precisava, eu não vou falar pelos meus irmãos, mas eu vou falar por mim, o mais importante que eu precisava, meu pai tinha, responsabilidade de pai. Ele poderia ter dado a gente para outras pessoas, ele não fez isso. Era difícil e ele enfrentou. Mudei de posição porque faltou energia aqui em casa, mas retomando. Tem muitos pais que por muito menos abrem mão de cuidar dos filhos e meu pai não fez isso. Isso gerou em mim uma gratidão pelo meu pai enorme. E eu já adulta, umas 2 vezes, eu agradeci ao meu pai por ter mantido a gente junto, por não ter desistido da gente, por não ter fugido da responsabilidade. Para não perder o costume, Deus é bom, Deus é muito bom, Deus é sempre bom. Eu perdi a minha mãe, só que Deus me deu um outro escape, que foi meu pai. Não me deu um pai que se acovardou diante da dificuldade, mas um pai que foi corajoso e assumiu a responsabilidade que a ele cabia. E isso para mim, assim, eu tenho uma gratidão, primeiramente a Deus, e uma gratidão ao meu pai por ele ter feito isso. Para mim, essa é a maior de todas as nobrezas paternas. Tomar para si a responsabilidade que lhe cabe. Para contextualizar vocês, eu sou de Irecê, uma megalópole do interior da Bahia. Quem não conhece Irecê não conhece nada na vida. Morei uma boa parte do tempo em Salvador e agora, 6 anos, eu estou em São Paulo. Para selar nossa amizade, se inscreve no canal. Um cheiro para minha Bahia, um cheiro para todos vocês e até o próximo episódio.